Eu sou a Camila, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula e vamos falar de regime de caixa e regime de competência. Estranhamente, esse é um assunto que ficou lá no final do edital. Eu estou puxando ele para agora porque não faz sentido falar das outras coisas se a gente não souber a diferença entre regime de caixa e regime de competência. Então vou traçar aqui uma linha divisória. Quando a gente fala de regime de caixa, estamos falando de dinheiro no bolso. É como normalmente a gente pensa antes de estudar contabilidade. Então, regime de caixa é o dinheiro recebido e o dinheiro pago. Quando eu faço regime de caixa pensando na contabilidade, o que a gente está dizendo é que os reconhecimentos das coisas, dos fatos contábeis, seriam feitos com base no que eu recebi e no que eu paguei, no fluxo do dinheiro. Isso não faz nenhum sentido com aquela equação patrimonial. Então vamos voltar lá na equação patrimonial. Ativo igual passivo mais patrimônio líquido. No ativo eu tenho bens e direitos. No passivo eu tenho as obrigações. Como é que eu vou ter uma obrigação registrada se eu só registro quando eu pago? Ou como é que eu vou ter um direito registrado se eu só registro quando eu recebo? E aí não tenho mais direito nenhum porque já está recebido. Percebe? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, não dá para fazer contabilidade se não for pelo regime de competência. O regime de caixa, para nós, no concurso, para que ele vai servir? Para criar uma questão e obrigar a gente a comparar um com o outro. Então, como é que cai essa história de regime de caixa versus regime de competência? Cai assim, o exercício te dá uma historinha. O contador da empresa tal reconheceu erroneamente os acontecimentos do período X pelo regime de caixa. E se tivesse sido feito corretamente pelo regime de competência, qual seria o resultado? Então, às vezes, você tem uma questão em que você tem um resultado que ele te diz que foi feito pelo regime de caixa, aí ele te dá as operações e manda você trazer isso para o regime de competência, você consertar. Então, veja, você está pegando um negócio errado e você tem que arrumar. Aí você tem que eliminar o que está errado para chegar no regime de competência. Às vezes, ele vai te fazer uma pergunta de qual é o regime que precisa ser usado na contabilidade. Estamos carecas de saber que é o regime de competência. O que dá mais confusão e que às vezes alguns alunos bem estudados, bem avançados na contabilidade se atrapalham é essa história de comparar um com o outro, de dizer qual é a diferença de valor que existiria na receita ou na despesa, no lucro, sei lá, quando eu comparo regime de caixa e regime de competência. Então tem que ter bastante cuidado e pensar o seguinte, no regime de caixa eu estou preocupado com os recebimentos, escrevi um R aqui meio atrapalhado, os recebimentos, então é dinheiro, e os pagamentos. Dinheiro que entrou, dinheiro que saiu. Quando eu falo de regime de competência, eu estou falando dos ganhos que foram gerados, das despesas que foram incorridas. O que eu estou falando aqui, gente? Eu estou falando de fato gerador. Eu estou falando que as coisas, e aí vamos escrever aqui, competência. Eu estou falando que as coisas são reconhecidas na contabilidade, elas terão suas contrapartidas na receita e na despesa, quando o fato gerador delas ocorrer, independentemente do pagamento ou do recebimento. Tem uma coisa que se associa muito com isso e que também aparece em perguntas e que nos ajuda a entender muita coisa, que é a confrontação de receita e despesa. O que isso aqui quer dizer? Quando eu falo do reconhecimento no resultado por competência da confrontação de receita e despesa, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando eu faço a contabilidade certinha no regime de competência, eu vou enxergar o meu lucro todo relacionado a
aquela operação no período. Então, tanto faz qual é o prazo que eu combinei com o cliente para ele me pagar, em quantas vezes eu parcelei com o fornecedor, tanto faz se o meu aluguel vai ser pago mês que vem ou se foi pago adiantado, se o funcionário vai receber dia 30 ou dia 5, tudo isso é um problema do contas a receber e do contas a pagar. Lá no resultado, eu vou sobrepor, e aí é importante vocês pensarem nisso mesmo, eu vou sobrepor a receita com todas as despesas que são relacionadas a ela. Então, eu quero dizer o seguinte: para eu vender esse estoque, o que eu tive que gastar? E aí essa palavra gastar na contabilidade a gente tem que desvincular do bolso. O que eu tive que consumir de recursos? Para eu vender essa mercadoria, eu tive que comprar a mercadoria do meu fornecedor. Não importa se eu paguei ou não. Se eu vendi por 100 e a mercadoria me custou 30, só sobrou 70. Mesmo que o pagamento do fornecedor não tenha acontecido ainda. Quando eu olho para esse negócio, para essa atividade, eu tenho que enxergar tudo que eu ganhei, menos tudo que eu gastei. Então, eu quero ver no mesmo bloco de um período a venda que eu fiz, menos quanto me custou, menos quanto foi o aluguel daquele mês, menos quanto eu consumi de energia, de água, de seguro, de telefone, de salário, de encargos sociais, quanto que eu vou pagar de tributo, mesmo que aquele tributo só vá ser recolhido no mês que vem. Mas para eu dizer que uma operação deu lucro ou deu prejuízo, eu tenho que agrupar os acontecimentos no resultado, que é onde o lucro ou prejuízo existem, eu tenho que agrupar todos esses acontecimentos no mesmo período por fato gerador e não por recebimento ou pagamento. Então, a diferença entre eles é essa. A forma como isso vai ser cobrado de vocês nesse item, se a gente não avançar muito de complicar para outras operações, eu te dar uma operação por caixa e perguntar quanto aconteceu por competência ou vice-versa. Tudo bem? Não tem erro isso daqui, simplesinho. No material de vocês aí eu vou colocar alguns exercícios desses que dão uma tumultuada para você partir do caixa e chegar na competência ou vice-versa. É isso que você precisa saber, tá bom? Até a próxima aula, bons estudos para vocês!